governo brasileiro formalizou a sua intervenção na Corte Internacional de Justiça neste processo da África do Sul contra Israel, que alega um genocídio na faixa de Gaza. Para entendermos um pouco melhor sobre o assunto, recebemos aqui o atual presidente da Confederação Israelita no Brasil, Cláudio Lotenberg. Ótima tarde ao senhor, a quem eu agradeço a gentileza por conversar com a Jovem Pan e gostaria de entender um pouco mais sobre essa formalização, o que tem acontecido nessas últimas semanas. Muito obrigado pelo convite, mas eu acho que a gente primeiro precisaria fazer uma análise um pouco mais profunda, baseada naquilo que o próprio direito internacional nos traz, com dados históricos e nas táticas que foram empregadas pelas partes envolvidas, né? E que sustentam, na realidade, uma perspectiva de que Israel está exercendo o direito à autodefesa contra uma organização terrorista, no caso, Hamas. Quando a gente nega isso, que é o que parece que alguns pretendem fazer, que a própria África do Sul e agora o Brasil querendo se associar, isso se traduz numa negativa em relação a algo legítimo, que foi essa resposta que está ancorada, inclusive, num artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que é o direito inerente à questão da autodefesa. Ninguém tem dúvida daquilo que aconteceu no dia 7 de outubro. Portanto, eu acho que esse é o primeiro momento. O Brasil aderir e participar. O Brasil tem tido uma postura em todo esse cenário que se aproxima mais de uma verdadeira obsessão. Nós sabemos que esse trâmite jurídico que vai acontecer, em termos práticos, muito pouco vai conseguir trazer, mesmo se por acaso Israel for condenado, que eu particularmente acredito que não irá acontecer. Mas o que o Brasil procura ocupar é um espaço de voz, de liderança dentro do Sul Global e, portanto, afirmando muito mais uma posição política do que um comportamento dentro de um multilateralismo tradicional, uma posição equilibrada que visava aproximar e, no caso, quer dizer, a importância que se teria caso quisesse, de fato, encontrar uma solução para dois estados que ali convivessem, longe de uma organização terrorista. A organização terrorista Hamas, que se esconde atrás de civis e, por conta das táticas empregadas dentro de hospitais, em escolas, se escondendo atrás de escudos humanos, evidentemente que isso transfigura esse direito de uma autodefesa numa leitura equivocada. Lamento que muito que o Brasil faça isso, e principalmente porque acaba ocorrendo um aumento muito grande na taxa de antissemitismo no nosso meio. Temos números aqui levantados pela CONIB, ofensas verbais, agressões através das mídias sociais, chega-se a números de 1.600% de crescimento de 2022 a 2024. E é ruim que um país como o nosso tenha esse tipo de sentido, essa falta de percepção, a meu ver, muito mais ideológica do que pragmática, muito mais dentro de uma afirmação política do que alguém que tradicionalmente sempre se propôs a ser um mediador e um articulador de soluções pacíficas. Esse documento, Cláudio, enviado pelo Itamaraty para justificar, ele não cita diretamente que houve o genocídio, que Israel comete um genocídio, mas ele cita que uma comprovação, só o interesse, a intenção de genocídio já se configura um genocídio. Qual é o entendimento de vocês em relação a este documento, a essa indicação de que não é necessário esse acontecimento, mas a intenção já seria um genocídio? Olha, eu vejo isso de uma forma talvez bastante estranha, né? Porque eu nunca ouvi que Israel tivesse a intenção ou o desejo de eliminar o povo palestino. Já ouvi, aliás, os jornais sempre noticiam, Israel pretende retirar o Hamas e eliminar o Hamas. Aliás, não só o Hamas, o Hezbollah, os Houthis. E quando faz isso, faz em nome de toda uma sociedade. Ou o Brasil acha adequado que grupos terroristas continuem convivendo, eles sim colocando nos seus estatutos,
o desejo de destruir o Estado de Israel e matar todos os judeus do mundo. Israel nunca mencionou isso em relação aos palestinos. Aliás, essa guerra jamais foi entre Israel e os palestinos. Essa guerra é com Hamas. Então, vejo com profunda estranheza, de novo, uma distorção totalmente, a meu ver, desqualificada, uma visão errada, enviesada, que, de novo, patrocina o desejo do atual governo de ocupar um cenário dentro de uma política internacional, fortalecendo seu papel no sul global. Aliás, se nós tentarmos olhar a política externa brasileira, ela é totalmente focada nesse sentido. Quer dizer, a aproximação com a China, todo o início, aliás, do governo se aproximando da Rússia, né? A própria até Coreia do Norte. Vejam, a amizade com o Irã, um dos países que patrocina todos esses grupos terroristas. Então não há coerência, não há lógica e, para mim, uma grande decepção que leva a uma série de interpretações bastante tristes para nós enquanto brasileiros. Eu não quero entrar aqui também no debate em relação ao presidente Trump, aí tem um outro cenário, acho até que existem equívocos por parte do presidente Trump, mas o presidente Lula, ele se envolveu na disputa política interna dos Estados Unidos, mencionando e dizendo do seu apoio em relação à candidata Kamala Harris, vem agredindo a questão da adoção do dólar enquanto moeda, quer dizer, é uma política externa que tem um viés ideológico, anti-americano, anti o mundo ocidental e que, a meu ver, caminha na contramão. E essa contramão acaba abraçando todo um espectro terrorista, aliás, o espectro terrorista, ele sim, que se pudesse, praticaria um genocídio. Quer dizer, Israel não tem a intenção em absoluto, e basta a gente ler os jornais, acompanhar de perto, de praticar qualquer genocídio. Mas tem o direito à defesa e tem o direito, sim, de querer eliminar o Hamas, organização terrorista, ao lado do Hezbollah e dos Houthis. Rapidamente, só para a gente finalizar aqui, Cláudio, a Corte Internacional de Justiça, de quando ela foi fundada até agora não houve nenhuma condenação. Qual é o histórico de julgamentos, o que vocês têm acompanhado e o que esperar sobre essa representação? Olha, a África do Sul, que na verdade inicia esse processo, ela tem uma legitimidade, primeiro porque ela é signatária desse acordo em relação ao genocídio. Eles têm uma preocupação em relação aos palestinos, aliás, que não é só deles. É uma preocupação principalmente da comunidade de Israel, dos judeus do mundo ocidental. Todos nós queremos um Estado palestino, mas um Estado palestino que respeite as condições de segurança de Israel. Entretanto, também os movimentos que são hoje motivados pela África do Sul têm raízes de natureza política. Aliás, o que não falta na África do Sul são problemas: corrupção, autoridade em relação à agressão que envolve direitos humanos, quer dizer, nós acompanhamos isso de perto, né? Esse tribunal ligado à ONU, ele de fato até hoje nenhum movimento de natureza prática, então eu lamento, porque nós vamos aí assistir mais um cenário midiático, mais um cenário de protagonismo político e muito pouco de praticidade para dar, de fato, um Estado palestino que, aliás, todos nós, e aí falo em nome da comunidade judaica brasileira, queremos, e queremos muito, um Estado palestino democrático, um Estado palestino que respeite a existência de Israel, um Estado palestino que tenha um povo palestino que possa estar distante e livre desse grupo terrorista que é o Hamas. Que, de fato, não é uma situação simples, porque foi uma opção equivocada em 2006, quando eles levaram esse grupo terrorista a uma condição política para ocupar o poder numa região onde deve existir um Estado e não um agrupamento liderado por grupos terroristas. A gente conversou aqui ao vivo com o Cláudio Lotenberg, a quem eu agradeço gentilmente por atender a Jovem Pan neste sábado aqui no Fast News. E a gente vai aguardar então esse resultado que deve acontecer nos próximos dias sobre essa representação. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui da Jovem Pan. É sempre uma honra recebê-lo. 1h em ponto aqui no